Você já ouviu falar que as pessoas que forem salvas passarão 1000 anos no céu? No estudo de hoje nós vamos entender o que acontecerá durante esse período e por que ele é importante. E agora, em mais um programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem? Estamos começando mais um programa Escola Bíblica aqui pela TV Novo Tempo, canal da Esperança. Começando mais uma semana, nossa semana especial. Daqui um pouquinho tem a doutora Rosana Alves e a nossa semana Mente Feliz. Eu tenho a certeza que vai ser muito legal você encontrar orientações técnicas, profissionais e também à luz da palavra de Deus, como você pode ter uma vida emocionalmente saudável. Então, acompanhe, a gente vai junto até às 8 e na sequência tem a nossa semana especial, tá bom? Como é que foi seu final de semana? Tudo na paz do Senhor? Aproveitou sua família? Como eu sempre faço essa perguntinha na segunda. Esteve junto da sua família? Passeou, curtiu? Foi à igreja? Eu te motivo sempre a ir procurar a igreja adventista mais perto da sua casa. Te convido, eu faço parte da Igreja Adventista, Novo Tempo. Você será bem-vindo, tá bom? Então é uma visita cordial, amigável. Chega lá e diz, olha, eu assisto Escola Bíblica, assisto a TV Novo Tempo. Você será muito bem recebido em nosso meio, tá bom? Eu quero orar para que o Senhor nos dê iluminação ao estudarmos a sua palavra. A gente vai, esta semana, concluir a nossa temporada da revista Eu Creio, grandes princípios religiosos, princípios cristãos, princípios bíblicos em realidade, né? A gente confunde às vezes a palavra com a palavra religioso, né? Mas os princípios cristãos que devem fazer parte daqueles que se dizem, aqueles que dizem amar a Deus, serem seguidores do Senhor Jesus. Nós vamos estudar a partir de hoje o tema número 14, Novo Céu e Nova Terra, e eu vou relembrar um pouquinho a partir do o que acontece ali naquele período pós a volta do Senhor Jesus que a gente estudou na semana passada, tá bom? Eu tenho a certeza que vai ser uma grande bênção para você. Olha, eu espero que você tenha aí respondido suas perguntas, tenha enviado para a gente, tenha dito o que você aprendeu nesta temporada, porque estaremos escolhendo aí nos próximos dias quem vai estar conosco durante um dia aqui na TV Novo Tempo e vai receber o seu certificado aqui no programa Escola Bíblica, tá bom? Você talvez está me ouvindo, né? Mas o que significa, pastor? Preencher é porque a gente tem essa revista, que é a Revista Esperança, que a gente produz aqui na TV Novo Tempo e a gente distribui para os nossos telespectadores, aqueles que fazem contato conosco, tá? Cada temporada. Então, se você deseja entender mais do assunto que nós estamos estudando, que estudamos nessa temporada, ligue para a gente 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21 27 31 21 e peça a sua revista Esperança. A revista Esperança, eu creio, tá? Você pode entrar no nosso site, lá temos vários outros temas, tá? Vamos orar para que o Senhor nos dê iluminação ao estudarmos a sua palavra? Pai do céu, estamos juntos para abrir a Bíblia mais uma vez. Nos dê compreensão, nos dê entendimento. E que a gente perceba que há uma lógica, né? Como eu tenho dito aqui no programa, há uma lógica para a nossa existência. A volta de Jesus será a comprovação dessa nova etapa que será vivida por aqueles que foram seguidores do Senhor Jesus. Nos ajude agora ao entendermos isso. Para entendermos isso, eu suplico em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos lá. Eu quero começar lendo um texto que eu acho que até citei já aqui, que está em Mateus, que está em São João, capítulo 5. Eu quero, então, está aí o tema número 14, só para você que tem a sua revista.
mas o texto é Evangelho de João, capítulo 5, verso 28 e verso 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Se nós abrirmos, e a gente estudou isso na semana retrasada, estudamos semana passada, eu vou citar um texto aqui, que é o texto da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes a respeito daqueles que dormem, ou seja, daqueles que morreram. Para vocês não ficarem tristes como os demais que não têm esperança. Porque se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, levados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Eu quero ir para o quadro agora. Faz tempo que eu não uso o quadro. Quero te convidar aqui, me acompanhar. No texto de João, a gente entende que nós temos duas ressurreições. Tá? A gente pode definir como a ressurreição da vida e a ressurreição do juízo. E esse texto que a gente acabou de ler mostra que esta ressurreição da vida se dá quando Jesus Cristo vem à Terra. E esta ressurreição da vida, esse momento da volta do Senhor Jesus, é o encontro daqueles que amaram a Deus. Eu sempre gosto, quando eu falo desse assunto, em dividir. A gente viu semana passada uma sucessão de parábolas. A gente viu a parábola do trigo e do joio, né? O joio e o trigo, tá? Que são aqueles que amaram a Deus, os que amaram a Deus e os que não amaram a Deus. A gente viu a parábola da rede, né? Que a gente viu que ali vem todas as espécies de peixes. Como a parábola sempre é uma ilustração, a gente tem lá aqueles que são justos, a definição é maus e justos, ou justos e maus. Deveria começar com positivo aqui, né? Então a gente viu essa diferença. Quando Jesus vem, a gente tem exatamente esses dois grupos de pessoas. Aqueles que amaram a Deus e aqueles que não amaram a Deus. Tá? Aqueles que não amam, porque a definição é a gente ver que acontece hoje. Hoje é o momento de a gente aceitar ter a salvação. Se a gente fizer, então a gente lê o texto de João, que a gente vai ter duas ressurreições, ou seja, aqueles que amaram a Deus, porque os que amaram a Deus se dividem em dois grupos, e os que não amaram também, são os vivos e os mortos. E os que não amaram a Deus, a gente também tem os vivos e os mortos. Os que amaram a Deus quando Jesus vem, os vivos, se encontram com os mortos que levantaram da sepultura, porque o Senhor trará na sua companhia os que dormem. Ou seja, quando o Senhor vem, a sepultura será aberta. Como o texto de João diz, o túmulo será aberto. Se eu colocar aqui uma linha de cronologia de tempo, da criação, desde a criação do homem, né, da criação, a gente poderia colocar episódios aqui, a criação, a gente tem o pecado, a queda do homem, e a gente tem os grandes episódios, a volta do Senhor Jesus, tá? A volta de Jesus. Como eu mencionei semana passada, a volta de Jesus não é um evento,
mas é um marco de que é tudo aquilo que o Senhor prometeu, tudo aquilo que o Senhor falou, o plano de salvação, a criação, antes da fundação do mundo, antes da própria criação, aqui se concretiza ou dá razão, dá lógica. E na volta de Jesus, neste momento, a gente tem esta primeira ressurreição, que é a ressurreição da vida, a ressurreição daqueles que amaram a Deus e, junto com os vivos, são levados para o céu. Eu não sei se fica claro para você. Aqui está a história da humanidade. A gente teria que colocar aqui o outro evento, né? Que é a primeira vinda do Senhor Jesus, primeira vinda de Jesus. O Senhor se apresenta como Salvador e aqui a segunda volta de Jesus, a segunda vinda, né? Então é a segunda vinda ou a volta do Senhor Jesus, tá? E aqui a gente começa a encontrar sentido. E eu quero agora ler o texto, porque é a partir daqui que nós vamos começar, a partir desse evento, que é a volta de Jesus e a ressurreição daqueles que amaram. Mas a gente tem a ressurreição do juízo. Então, existem situações que ainda vão na sequência. Eu quero te convidar, vamos para a tela, e eu quero te convidar a ler o texto de... Então vejam que a gente tem aqui claramente no texto a ressurreição da vida, a ressurreição do juízo, a ressurreição da vida quando Jesus vem. Mas eu quero te convidar a ler o texto que está em Apocalipse, o capítulo 20. Seguindo a nossa conversa sempre sobre a compreensão do texto bíblico se dá a partir de uma leitura correta do gênero literário que é usado no texto. E o gênero literário aqui é profecia. Então, nós estamos falando de algo que vai acontecer. Quando a gente fala de gênero literário profético, a gente tem as profecias clássicas e as profecias sobre o fim. A clássica era para aquela situação, para aquele momento, naquele lugar, para um povo, tá? Que era condicional também, tinha que ter uma condição para que ela acontecesse. E aqui é uma profecia sobre o que vai acontecer, que é o que está em Apocalipse capítulo 20. Quero ler junto com você. Então vi descer do céu um anjo. Ele tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Estou lendo uma profecia de algo que vai acontecer, e quando eu leio uma profecia, tenho muito nessa profecia linguagem simbólica. Tá? Então aqui a gente tem um anjo que tinha na mão a chave do abismo, a grande corrente, e ele segurou o dragão, a antiga serpente, e no capítulo 12 identifica também como o diabo, Satanás. A gente fazendo a ligação aqui. E ele prendeu por 1000 anos. Verso 3. Lançou-o no abismo, fechou, pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que se completassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. A palavra abismo aqui, ela é a mesma palavra que faz referência à terra sem forma e vazia. Como se a terra, neste momento, não tivesse absolutamente nada. E este inimigo de Deus, Satanás e os seus anjos, eles agora estão presos para que não mais enganassem as nações até se completarem os 1000 anos. Eu vi também tronos. Agora, deixa eu só voltar aqui. Por que eles estão presos e não tem mais como enganar as nações? Vamos pensar junto, naqueles dois grupos. Os que amam a Deus e os que não amam. Os que amaram a Deus e estão vivos, junto com os mortos que acordaram quando Jesus vem, são levados para a eternidade, são levados para o céu. Aqueles que não amaram a Deus e estão mortos, diz o texto bíblico, a gente vai ver na sequência, eles não revivem, eles continuam mortos. E os que não amaram e estão vivos, não suportam ver a glória do Senhor Jesus. Eu falei semana passada, a gente vai poder olhar para Jesus quando Ele vier, se a gente ao longo da vida olhou para o Senhor Jesus, né, a cada dia e viveu Jesus olhando corretamente para o nosso próximo. Naquele dia, não suportarão.
Logo, como está a terra? A descrição apocalíptica é como um abismo, sem forma, vazia, sem nada, não há ninguém. Por isso que o inimigo de Deus e os seus anjos não tem ninguém para tentar. Se a gente vai na carta de Pedro à igreja cristã, diz que o inimigo, o diabo, está ao nosso redor bramando como leão hoje, querendo nos destruir. Ele sabe que pouco tempo lhe resta, por isso quer nos destruir. Mas nesse período, nos 1000 anos, não tem ninguém. Não tem ninguém. E os 1000 anos começaram exatamente, a gente vai ver, quando o Senhor Jesus volta. Lançou no abismo, agora a sequência, né? Vi também tronos e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda a alma dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem. E não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mais uma vez, volta o cenário dos tronos. Semana passada eu falei sobre o cenário dos tronos. É no trono que há esperança, que há salvação. Mas é no trono que há o julgamento definitivo, quando o Senhor está prestes para vir, quando separa aqueles que foram bons e aqueles que foram maus. É no trono. E aqui, nesse trono, foi dado a autoridade de julgar. Que julgamento é esse? Vamos entender na sequência. Os restantes dos mortos não reviveram, porque há um grupo que foi salvo, esses reviveram e eles estão com Cristo. Foi dado para eles a autoridade de julgar junto com os vivos. Quem são eles? Os que amaram a Deus. Agora, os restantes dos mortos, os que não amaram, não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Feliz ou bem-aventurado, abençoado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Aqui é, então, a primeira ressurreição. Lembra do texto de São João, capítulo 5, versos 38 e 39 que a gente leu? Haverá um momento em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz. Uns estarão vivendo a ressurreição da vida agora, ou foram ressuscitados, estarão passando pela ressurreição da vida. Os outros, a ressurreição do juízo. E nesse texto está claramente aqui, a ressurreição da vida é para aqueles que esperavam o Senhor. E a ressurreição do juízo tem que esperar 1000 anos para que se complete. Agora, o que acontece durante esses 1000 anos? Para aqueles que amaram a Deus, foi dada a autoridade de julgar. O que significa essa autoridade de julgar? Não significa que há uma segunda oportunidade, a oportunidade está hoje e vai até um pouquinho antes de Jesus voltar. Aqui a autoridade de julgar é entender se Deus foi justo no seu julgamento, se Deus foi justo em tudo aquilo que ele fez. Porque o que está em jogo é o caráter de Deus e a revelação do caráter do inimigo de Deus. Sequência. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Por que quando completa os 1000 anos, Satanás é solto? Porque ressuscitam aqueles que não amaram. Até que se complete os 1000 anos, os restantes não reviveram, mas agora todos ressuscitam. E ele sairá a seduzir as nações. Ele vai dizer, a culpa de todo sofrimento é por causa de Deus. Nessa hora desceu do céu a cidade santa. E ele vai reunir todos, Gog e Magog. Essa é uma expressão, Gog e Magog, que está em Ezequiel capítulo 37 e 38, onde há uma reunião de povos que são inimigos de Deus. Então, Gog e Magog representam lá, nessa profecia que é clássica, que era para aquele momento, que os inimigos de Deus, do povo de Deus, se reuniriam para afrontá-los. E como João sabia que eles conheciam dessa linguagem, João recebeu do Senhor essa revelação. Use essa expressão porque eles sabem que são os inimigos de Deus.
porque eles liam o Antigo Testamento e tinham compreensão daquela profecia que era clássica para aquele momento e que era condicional. Então, todos se reúnem, diz o texto, sequência, marcharam pela superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade querida que desceu com aqueles que estavam no céu e que entenderam que Deus foi justo, porque os livros foram abertos e tudo que estava oculto foi revelado. Aquilo, pessoas que talvez, aí volta, né, aquilo que eu falei na semana passada, a gente não pode julgar quem vai ser salvo. Aqui vai ser revelado tudo. Quem a gente podia pensar assim, esse deveria vir, não veio, mas por quê? Porque o Senhor revela tudo. E desce a cidade santa com esses que entenderam que Deus foi justo. Desceu, porém, fogo do céu nesse momento e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já não se encontra não só a besta, como também o falso profeta. Serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, diz o verso 11, de cuja presença fugiram a terra, o céu, e não se achou lugar para eles. João faz uma descrição do que acontece no período de 1000 anos no céu, e na sequência ele faz uma apresentação do julgamento divino, de como o Senhor está sendo justo nesse julgamento. Viu os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. João faz uma referência ao todo o processo de julgamento divino ao longo da história e como naquele período do milênio Deus foi justo, Deus será justo. Por isso, não adianta eu esconder nada no meu coração, não adianta eu dar aparência de que eu sou um cristão se eu não sou, porque o Senhor vai ler as intenções. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Vejam só, o Senhor faz uma descrição muito clara para João do que aconteceria no período do milênio e agora de como será o julgamento divino. Aqui a gente não tem uma visão cronológica, mas a gente tem uma mudança de temas, o que acontecerá no período do milênio e como Deus foi justo no seu julgamento. Nessa expressão de que os mortos, que o mar, deu o mar os mortos que nele estavam, significa que não importa quem foi a pessoa, não importa qual foi a circunstância que ela viveu, todos, não importa quem sejamos, um dia todos nós seremos julgados pelo Senhor. Ou seja, segundo as nossas obras, nós revelaremos se fomos de Deus, se amamos a Deus, ou se não amamos a Deus. Dá para entender? Que Deus, o Senhor vai revelar? Por isso, na semana passada, quando a gente estudou o grande julgamento, o Senhor vai dizer, vinde benditos de meu Pai, vocês, quando eu tive fome, vocês me deram de comer, sede, me deram de beber, me visitaram. E aí eles vão, quando nós fizemos isso? É porque nós vivemos, vocês viveram isso. Isso é segundo as suas obras. Não é o mérito, mas é a vida. E todos serão julgados pela vida, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. O Senhor revelará tudo, e aqueles que têm o seu nome no livro da vida, esses viverão. Aqueles que não tiveram o seu nome no livro da vida, que não viveram a vida amando a Deus, esses serão lançados para dentro do lago de fogo.
Só uma outra explicação, né? O texto bíblico, a Bíblia, ela se complementa. Então a gente não pode pegar textos isoladamente e dar ideias definitivas. Como, por exemplo, eles vão ficar dentro do lago de fogo, queimando para sempre, pelos séculos dos séculos. Quando a gente estuda esse tema, significa que o efeito, a consequência, ela é para sempre. Porque não é lógica, a gente já estudou isso quando a gente falou sobre a morte, não há lógica alguém ficar queimando para sempre, não é? Essa é a segunda morte. Então, se é morte, é o deixar, é o interromper, neste caso, a existência. Hoje, a morte é uma interrupção de convivência, porque um dia todos serão acordados, um para a ressurreição da vida, outro para a ressurreição do juízo. Então, essa morte é a interrupção de uma convivência parcial. A segunda morte é a interrupção da vida para sempre. Para sempre. Eu quero recordar aqui com você. Eu não sei se está claro isso para você. Eu não sei se fica claro. Estamos aqui hoje recebendo a revelação do plano da salvação. Como cada um de nós vai reagir? Vamos aceitar? Como será o nosso coração? Nós seremos o trigo, a boa planta, seremos a boa terra na parábola do semeador, seremos o bom peixe na parábola da rede? Como nós seremos? Fazemos a escolha. Se vivos, vamos encontrar Jesus na sua primeira vinda. Se vivos e não amando, seremos destruídos e ficaremos dormindo por 1000 anos. Se mortos e amando o Senhor Jesus, acordaremos e junto com os vivos entenderemos o plano que o Senhor tinha, o julgamento do Senhor nos 1000 anos do céu. Se mortos e não acreditamos, continuamos mortos. Após os 1000 anos, todos acordam, aqueles que não amaram. O inimigo reúne todos para uma batalha final, porque os salvos desceram com a cidade santa. E nessa hora, tudo será eliminado. Quando João viu tudo isso, ele escreveu na sequência: o julgamento do Senhor é certo e correto. O Senhor revelará todas as coisas. E a minha pergunta hoje, começo fazendo para mim, né? Tem alguma coisa no meu coração que precisa ser confessado para o Senhor e que tem me dificultado, tem me colocado numa situação de não viver a eternidade? Tem isso no seu coração? Você quer agora dizer: Senhor, eu quero viver a eternidade. Sonda o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Você deseja isso? Esse foi o clamor do salmista, que seja o nosso agora. Pai, obrigado pela Tua palavra. Se há alguma coisa no nosso coração que a gente não tem tido total percepção, nos ajude para um dia vivermos a eternidade. Que o nosso nome esteja escrito no livro da vida. Eu suplico em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estarmos juntos. A gente se encontra amanhã para entendermos um pouquinho mais esse assunto. Um abraço, que o Senhor seja contigo. Tchau.